Estamos muito alegres nessa manhã, porque o Senhor nos mostrou quanto o Senhor nos ama. Oh, essa mesa diante de nós, Senhor, essa mesa de amor, teu sacrifício, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui como testemunhas. O Senhor não morreu em vão. Nós te aceitamos como nosso único Senhor, nosso único Deus, o Deus da ressurreição. Oh, Senhor Jesus, hoje nós estamos unidos a Ti, nós somos um espírito com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor abriu um novo e vivo caminho, Senhor. Deus rasgou o véu do alto a baixo. Senhor, nós temos livre acesso a Ti. Senhor Jesus, cria em nós um coração puro, Senhor. Nesta manhã, diante da Sua palavra, Senhor, cria em nós um coração puro, como o Senhor nos falou ontem, Senhor. Oh, nos dê ouvidos de eruditos. Nós queremos ouvir o que o Senhor está falando às igrejas. Nós queremos crer na Sua palavra. Nós não queremos crer nas circunstâncias, nos sentimentos que temos, mas a Tua palavra é confiável. Senhor, fala para nós nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, ontem Deus falou muito forte para nós, e falou com muito carinho, muito amor. E Deus usou o Éder para mostrar para nós que quando tem na Bíblia a palavra exortação, no grego é encorajamento. E não sei a experiência dos irmãos, eu saí encorajado da reunião. E logo no início, da mensagem, e tem tudo a ver com o que nós temos ouvido nesses últimos dias, os irmãos que ouviram as últimas mensagens do Pedro, do Esdras, viu que a semana do alimento diário estava bem junto, o mesmo encargo. E vamos ler, já entrar na palavra, por causa do nosso tempo, hoje é curto. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Senhor Jesus, Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Fala forte para nós, Senhor Jesus. Os irmãos acharam? 1 Epístola a Timóteo 3,13. Pois o que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, então ontem a reunião, Deus falou para nós que tem uma promessa para aqueles que servem a Deus. E graças a Deus pela vida da igreja, irmãos. Nós demos testemunho ontem, desde quando nós nos convertemos, a vida da igreja, o viver de Filadélfia, é um lugar que nos coloca com toda a liberdade para servir ao Senhor. Aqui não há hierarquia, não tem irmão melhor, irmão pobre, irmão rico. Cristo é tudo em todos. Todos têm direito de servir ao Senhor. Não tem irmão desempregado na vida da igreja, a não ser se você quiser. Se você não está servindo ao Senhor, é porque você não quer. Porque na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, todos os membros podem, devem funcionar. E aí ganha essa promessa, irmãos. Puxa, quando Deus foi falando por meio do nosso irmão, eu fiquei lembrando de todas as experiências que eu tive que faltou fé para mim. Aqui fala que todo aquele que desempenha bem o seu serviço a Deus, ele alcança justa preeminência. Preeminência aqui não é posição, mas é você estar acima, colocado acima de toda circunstância na sua vida, por Deus. Não que você vai vindicar ter preeminência, você querer ser melhor na vida da igreja, sentar num trono. Quem ouviu as mensagens, as últimas do Pedro, você senta no trono. Agora eu sou um presbítero, eu sou um irmão que serve, eu sou um irmão que líder, sou uma irmã que lidera. Então aqui no trono eu vou ficar mandando os irmãos a fazerem as coisas, e eu vou ficar olhando e analisando quem fez certo e errado. Não tem isso na vida da igreja, irmãos, mas tem a preeminência que vem da promessa de Deus. Quando alguém serve ao Senhor com coração puro, Deus te honra. Então, irmãos, não espere ser honrado pelos irmãos, pelas pessoas.
busque a honra que vai ser reconhecida no reino, o galardão. Eu só quero ser honrado por Deus. Não vindique ser reconhecido. O caminho é servir ao Senhor com alegria. Jesus falou, né, para os seus discípulos: quem quer ser o maior? Quem quer ser o maior entre vós? Quem quer ser? Seja o que serve. Então, irmãos, a comissão que nós temos é de servir, de amar os irmãos. E olha que promessa: alcança para si mesmo justa preeminência. Aí é justo. Se você começa a servir ao Senhor na igreja com alegria, se dedicar, cuidar dos irmãos, espontaneamente, os irmãos também, nós começamos a reconhecer a obra de Deus na vida desse irmão. E começamos a reconhecer que Deus está usando o irmão. E nós honramos esses irmãos que nos servem, que se dedicam por nós. Olha aí, 1 Timóteo 5,17, para confirmar isso, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, irmãos, isso é espontâneo. Quando tem um irmão que está cuidando de nós, cuidando da igreja, nós realmente damos honra para esse irmão, nós reconhecemos a autoridade de Deus na vida do irmão. Então nós temos que tocar no Senhor e reconhecer que Deus usa alguns irmãos à nossa frente, que Deus usa irmãos para cuidar de nós, e nós honramos esses irmãos, mas não com honra de homens, né? Mas nós queremos realmente considerar que Deus tem usado, queremos ser um com esses irmãos, queremos servir juntos, porque não é hierarquia, e sim um serviço lindo do corpo de Cristo, né? Deus usa, cuida de nós. Puxa, é muito gostoso a vida da igreja, irmãos. E Hebreus capítulo 13 fala isso também, confirma isso para nós, que realmente não tem nada a ver com hierarquia, mas com o nosso reconhecimento daqueles que Deus está usando. E nós não podemos tratar esses irmãos de qualquer maneira, mas honrar, crendo, praticando, sendo um na palavra. Lembrai-vos dos vossos guias, 13:7, Hebreus 13:7, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aleluia! Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Irmãos, olha que coisa rica. O 9 fala para não se envolver em outros ensinamentos. Oh Senhor Jesus, irmãos, esse é o nosso encargo. Ser um com os irmãos que têm cuidado de nós. E o 17 fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Esses irmãos que Deus separou, que cresceu um pouquinho mais, que está cuidando da igreja, irmãos, eles têm essa consciência. Nós temos que ter essa consciência, que eu vou prestar conta, irmãos, da alma de quem Deus confiou para eu cuidar. Então, isso é muito sério diante de Deus, irmãos. Perde sono, fica triste. Quando tem irmãos passando por sofrimento, nós sofremos com eles. Quando tem irmãos alegres, nós alegramos com eles. Irmãos, nós preocupamos com aqueles irmãos que não leem a Bíblia, que não oram, que estão tendo dúvidas de verdades básicas, porque, irmãos, Deus vai cobrar de nós. Nós cremos que vamos prestar contas. Ó Senhor Jesus! Por isso nós temos que honrar, orar pelos irmãos que estão cuidando da igreja, orar pelos irmãos que são profetas, obreiros, apóstolos, porque o encargo é espiritual, irmãos. Ó Senhor Jesus! Aleluia pela vida da igreja. E na sexta-feira, irmãos, pegando o gancho aí, né, tem tudo a ver. Nós já vimos em várias mensagens que o apóstolo Paulo era esse irmão que cuidava. E em Filipenses capítulo 1, ele estava clamando. Irmãos, a única coisa que nos sustenta na vida da igreja é a oração dos irmãos. Irmãos, se a igreja não orar, ó Senhor, renova a nossa reunião de oração. Irmão, se a igreja não orar, a palavra de Deus fica presa, os irmãos ficam presos, as famílias, os jovens. O Edmar deu um testemunho forte para nós. Não importa a condição que muitos dos nossos filhos estão, nós cremos que eles são do Senhor e que Deus vai trazê-los de volta.
para servir ao Senhor com alegria. Mas, se não tiver isso aqui, irmãos, nenhum irmão suporta, nenhum. Nem o apóstolo Paulo aguentou. Imagine nós. Filipenses 1,19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Oh Senhor Jesus! Qual que era a esperança do apóstolo Paulo, irmão? Não era a sua força, mas era a súplica, a intercessão da igreja, dos irmãos a favor dele. E ele cria que quando há oração uns pelos outros, pelos que estão à frente, oração pela obra de Deus, irmãos, o Espírito de Jesus Cristo traz libertação para nós. É a provisão, tudo que eu e você precisamos, irmãos, na nossa família, trabalho, serviço a Deus, está na provisão do Espírito de Jesus Cristo. Mas se nós não orarmos uns pelos outros, essa provisão não chega. É como se eu e você estivessem segurando a provisão do Espírito de Jesus Cristo chegar na vida do Claudinei, porque nós não oramos por ele. Então, irmãos, vamos renovar o nosso encargo da oração da igreja, né? Eu rogo aos irmãos, todos os irmãos, à medida do possível, você e Deus. Ontem nós vimos, né, eu vou só citar, não vou ler esse versículo, que lá em 1 Timóteo 1,5 fala que nós temos que servir a Deus, cheio do amor de Deus, que procede de um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sem hipocrisia, uma fé sem fingimento. Nós cremos e praticamos o que nós cremos. Não tem fingimento, não tem teatro. Somos uma coisa na reunião da igreja e outra em casa, no trabalho, né? Não é isso. Mas a reunião de oração, os irmãos consideram no Espírito. Aqui, irmãos, quando a igreja ora, nós estamos liberando toda a provisão do Espírito de Jesus Cristo. A consciência dos irmãos vai falar para os irmãos aí. Se você não está vindo porque tem uma força maior que te impede, ou é porque você está pecando deliberadamente, eu vou matar essa reunião. Mas há uma provisão para ser liberado em João Molevade, irmãos. A cura, a libertação, a coração partido aí, a irmãos depressivos, a irmãos doentes, irmãos desanimados, desalentados, achando que ele não é útil mais. Hoje tem essa palavra usada no mercado aí de trabalho, os irmãos sabiam? No Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. E desses 14 milhões de desempregados, muitos desses milhões de desempregados, alguns pararam de procurar emprego. Eles são classificados em desalentados. Eles desistiram, eles não saem de casa para procurar emprego mais, porque cansou, saiu e não achou, então a depressão baixou neles, eles são considerados um grupo de desalentados. Não seja um irmão desalentado. Você e eu somos úteis ao Senhor. Então vamos considerar com a nossa consciência diante de Deus. Se eu tiver saúde, se eu tiver em João Molevade, em nome de Jesus, eu vou estar orando com os irmãos para liberar total provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo na vida de muitos irmãos. Senhor Jesus. E nós vimos também que Paulo sofreu muito, mas tem um personagem no Velho Testamento, né, que nós vimos, que foi Elias e Moisés, e só citar, eles foram citados porque Jesus mostrou, né, eles representam toda a lei e os profetas. Mas em Êxodo capítulo 3, vamos rapidinho lá, tem algo que traz um consolo para o nosso coração, irmãos. Moisés era um desalentado, ele se considerava que ele foi para o deserto, ele foi cuidar de ovelhas, ele não conseguia mais, queria mais ser usado por Deus, ele achava que para ele não tinha jeito. Aí o Senhor apareceu para Moisés. Nessa manhã, irmãos, o Senhor quer aparecer para mim. Vamos declarar isso? O Senhor quer aparecer para mim, e eu quero encontrar com o Senhor. Senhor Jesus. Aí o Senhor apareceu para ele na sarça ardente e começou a conversar com ele, né? Aí no capítulo 3 de Êxodo, versículo 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ó Senhor Jesus. Hoje no Novo Testamento, irmãos, não esconda do Senhor. Moisés tinha que esconder aqui mesmo, porque senão ele ia morrer, né? Cair fisicamente morto. Mas o véu já foi rasgado, o Senhor é o Espírito, e hoje não vamos mais esconder o nosso rosto do Senhor. Vamos fitar os nossos olhos no Senhor. Ó Senhor Jesus. Disse ainda o Senhor, 7: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar, amém? Até aí. Ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje, vamos desfrutar disso aqui, irmãos. Senhor Jesus, disse o Senhor a você hoje, se nós estamos nessa reunião, se tem alguém ouvindo essa reunião, Deus está falando para nós hoje, irmãos. Vamos crer que Deus quer falar isso para nós. Disse ainda o Senhor, eu vi, eu estou vendo, Niltinho, a sua aflição. Irmãos, Deus está vendo o que você está passando. Deus vê cada lágrima sua, cada ansiedade, cada dúvida. Deus vê a aflição que você está sentindo. Ó Senhor Jesus. Além dele ver, irmãos, Deus ouve quando você está orando e está tendo o sentimento que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo. Senhor Jesus, Deus está vendo, Deus está te ouvindo. Tem pessoas te criticando, tem pessoas que o diabo está usando para te acusar, tem hora que você anda na rua, você tem a sensação que todo mundo está olhando para você, que você está errado, que não tem jeito mais o que você está passando, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo o seu clamor, e Deus, irmãos, pensa nisso, Ele conhece o meu sofrimento. Olha só, graças ao Senhor, a gente não conhece o que o irmão está passando, às vezes a gente sabe assim, exteriormente a gente sabe o que os irmãos, alguns estão passando, não é assim? Porque nós convivemos aqui na vida da igreja. Eu sei o que a Edivânia está passando comigo, né? Está casada comigo, mas irmãos, o que está passando no coração dela, na alma dela, eu não consigo sondar, mas Deus sabe, Deus conhece cada sentimento que você tem, que eu tenho. Irmãos, isso é maravilhoso demais, isso é amor demais, irmãos. Senhor Jesus, eu conheço o seu sofrimento, e eu não estou olhando, batendo palma, assistindo e falando, você está passando porque você merece. Não, eu desço, eu estou aí no seu espírito, eu me tornei um homem, eu me humilhei ao máximo, eu fui até a morte de cruz, para mim habitar dentro de você, eu desci na sua situação, e mesmo quando você está aí revoltado, brigando, eu estou com você. Sabe quando você coloca a sua cama lá no abismo, cheio de angústia, de depressão, e está falando mal do Senhor às vezes? O Senhor está ali, irmãos, Ele desceu até você, para te livrar das mãos dos egípcios, para te livrar desse sentimento, dessa derrota, dessa mentira que o diabo colocou. Eu desci, eu habito em você, o Senhor habita em mim. Vamos declarar, Satanás, Jesus habita em mim. Mesmo que eu estou passando, Jesus habita em mim. Nada pode me separar do Senhor, nem o que eu estou sentindo, irmãos, nem às vezes essa incredulidade que chega. O Senhor habita em mim, não tem jeito de separar mais. Aleluia! E eu estou aí para te fazer subir. Não é isso que está escrito aí? Eu estou em você, eu cheguei até aqui, é para te fazer subir. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Os irmãos lembram escrito isso em Isaías? E Jesus também falou essa palavra, irmãos.
quando Deus está falando o que está falando para nós nessa noite, nessa manhã aqui, Ele está mostrando para nós o seguinte: olha, isso que eu estou falando para você está fazendo algo no seu coração, e ela não vai voltar para Deus, irmão, sem primeiro fazer o que Ele apraz. E o que Deus quer fazer na minha e na sua vida hoje? Nos fazer subir. Subir de onde, irmãos? De onde você está. Sair desse sentimento, deixar de ser desalentado, fazer uma fila depois da reunião. Eu quero servir a Deus. Olha o versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Está vendo, irmãos? Quando o Senhor desce, quando o Senhor toca em você, quando o Senhor abre os olhos do seu coração, Ele fala assim: olha, sabe por que eu fiz todo esse percurso de me tornar um homem, de morrer, de sofrer, ser cuspido, coroa de espinho, pregado na cruz, sujeitar tudo isso, morrer, deixar a morte entrar em mim? Deus é santo, irmãos, e Ele deixou a morte entrar nele, mas a morte não conseguiu segurá-lo. Ele venceu a morte, irmãos, Ele ressuscitou. Irmãos, isso não foi fácil para Deus fazer. Ele fez isso tudo para que hoje eu e você tenhamos a presença dEle. Eu sou contigo, eu sou contigo. E no final do versículo 12 fala assim: servireis a Deus neste monte. Irmãos, o Senhor nos libertou do mundo e das trevas, do lago de fogo, para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, a sua vida e a minha vida é para servir a Deus. Tudo que você está passando na sua vida, tudo, irmãos, tudo, Deus tem um único objetivo: libertar você para servir a Deus com alegria. Servir a Deus, irmãos, no trabalho, no casamento, com os filhos, na vida da igreja. Irmãos, hoje eu desci ali embaixo, né? Eu tive que ir lá embaixo rapidinho, tomar uma aguinha. Cheguei lá, as meninas estavam carregando uma cadeira aquelas cadeiras da mesa de madeira ali, pesada. Luísa, a Lívia, carregando 2 cadeiras. Aí eu até ajudei ela assim: deixa eu te ajudar. Para quê? Onde vocês estão indo? Nós estamos indo para a nossa nova sala de serviço de criança da igreja de Monlevade. Como assim? Porque está tudo fechado. Então nós estamos reunindo aqui na salinha, na cozinha. Aqui é a nossa salinha agora. Estava lá cuidando do Augusto. Mas quem está lá? Lívia, Paula e Luísa. Faltou as 2 aqui, ó. Senhor Jesus. Irmãos, nós somos salvos para servir ao Senhor. Nós temos que ganhar luz, irmão. Nós estamos na pandemia, temos situações que está impedindo algumas coisas, mas ganhar luz. Senhor, como eu vou cuidar dessas crianças? Senhor, como eu vou cuidar dos irmãos? Como eu vou visitar os irmãos? Senhor, o Senhor me salvou para servi-lo. O Senhor me libertou da angústia. Senhor, o Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor desceu, o Senhor me fez subir do lago de fogo, Senhor, da minha angústia. Senhor, o Senhor me deu a sua presença. Agora o Senhor quer me fazer subir para essa boa terra, para te servir. E hoje Deus já fez isso tudo, irmãos, e nós às vezes estamos assistindo. Oh Senhor Jesus. Irmãs que servem, diaconisas. Ontem foi uma palavra para as diaconisas. Considera diante do Senhor. Jovens, adolescentes e jovens, tem adolescentes para vocês cuidarem. Oh, nosso grupo familiar. Oh Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Que o Senhor possa dar um novo começo para nós, irmãos. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor já nos deu a presença dEle. Aí quando eu vejo isso tudo e Deus fala no meu coração, eu falo assim: ah, meu Deus, como eu sou cabeça dura, como eu sou difícil. Oh Senhor. Mas aí o irmão deu o exemplo de Pedro para nós, não foi? Deu o exemplo de Pedro, e Pedro, irmãos, era assim como nós, e Deus não desistiu dele. Aí Lucas capítulo 5, Deus quer falar isso para nós, irmãos. Sabe o que Deus quer fazer nessa manhã, irmãos? Renovar o meu e o seu chamamento. Coloca isso no seu coração. Deus está me chamando de novo para ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. E a maneira, irmão, não tem outro caminho. Só os que servem ao Senhor vão ser vencedores. Aqui em Lucas 5, né? Senhor Jesus, o versículo 5 fala assim:
Os irmãos conhecem a história, eu vou ler só os 5, fala assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí o versículo 9 fala assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmão, nós precisamos retornar a nossa admiração pelo nosso Senhor Jesus. Nada é superior nesse universo do que servir a um Deus vivo e verdadeiro. Nada, irmãos. A maior honra que podemos ter na nossa vida é servir a Deus. E servir a Deus, irmãos, é servir aos irmãos, é orar, interceder, jejuar, é ver os irmãos alegres, crescendo em vida, ganhando a vida de Deus. É isso que é servir a Deus, irmãos. Isso aqui, né? Senhor Jesus, olha só, eles ficaram pescando a noite toda, aí o Senhor apareceu. Aí Pedro teve coragem de responder, irmãos: Senhor, não vamos pegar nada mais não, já passou a hora de pegar peixe, Senhor, o Senhor está errado, não pega, Senhor, já trabalhamos a noite toda. Quem sabe pescar sabe que de madrugada não pega peixe, é de noite que pega peixe. Nada apanhamos, agora está frio, gelada a água, os peixes estão escondidos. Mas ele retrucava, mas Pedro, ele tinha uma coisa nele, irmãos, que nós temos que aprender com ele hoje. Não importa quão duro a sua personalidade é, e você sabe que é, quão difícil você é e eu sou, mas nós temos que aprender essa lição. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, o Senhor está errado, eu estou certo, mas se o Senhor está falando isso para mim, eu vou fazer. Isso é, irmãos, viver a Bíblia, mesmo você não concordando com ela. É você crer no que Deus fala e não crer no seu sentimento. Quem tem mais poder de decisão na sua vida? O que você sente, as suas opiniões, o que você está vendo, ou o que o Senhor está falando por meio dos profetas hoje? Esse é o ponto, irmãos. A palavra tem mais poder, não é? A palavra é mais confiável, não é? Mas nós, infelizmente, irmãos, temos que aprender com Pedro ainda. Porque você e eu, vamos confessar, deixamos de fazer muitas coisas porque nós não queremos e não concordamos, e que nós achamos que está errado. E Deus usou o irmão para profetizar para nós, usou lá o Pedro, usou o Esdras, usou o irmão que falou a mensagem aqui ontem, está usando o que está falando hoje. Senhor Jesus, e você fala: não, está errado. Palavra linda que esse irmão falou, mas ele não está vivendo o que eu vivo, ele não está passando o que eu estou passando. Mas aí Pedro, irmãos, sob a tua palavra lançarei as redes. Fé, o que é fé? Fé é você praticar o que Deus está falando. Fé no que Deus fala, não é no que você quer e o que você sente. Se Deus falou, irmão, pode praticar que vai dar certo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu ver se vai, eu vou pular. Lucas 22. Vamos ficar só em Lucas. Senhor Jesus, Lucas 22. Ah, Senhor Jesus, como diz o nosso profeta Arle, ataiar. Vamos ataiar a mensagem. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é uma palavra muito conhecida nossa, né? Esse trecho aqui. Mas nós vamos ler só o versículo 31, mostrando que Pedro, ele errava muito, e aqui Deus deu uma luz para ele tremenda. Irmãos, é isso que está acontecendo conosco hoje. 31, Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Senhor Jesus, falou isso para Pedro, irmão, porque Pedro era ousado demais no natural dele, né? Então aqui está falando o seguinte, irmãos, irmãos da igreja em João Molevade, você que está passando por todo o sofrimento aí, cada um na sua situação, experiência. Primeiro, não compare, irmão, a sua experiência com a do outro irmão, tá? Não compare. Isso aí é estratégia do diabo, você ficar olhando para os irmãos e falar assim: esse sofre mais que eu, esse sofre menos, se ele estivesse passando o que eu estava, esse irmão é assim, eu sou assim. Não esquece disso, irmãos. Deus cuida de cada um de maneira pessoal. Se você fosse a única pessoa do universo
Jesus viria nessa terra do mesmo jeito para morrer por você. Você sabia disso? Você é o único ser humano. O Senhor falou: eu tenho que redimir, eu amo esse homem, eu amo essa pessoa, mas só tem ele, eu vou morrer por ele. É assim, irmãos, você é o alvo do amor de Deus. Aí fala assim, só que Satanás sabe disso, né? E ele está peneirando, irmãos. Peneira é para quê? Quem já peneirou areia aí? Você vai peneirando, peneirando, opa, isso aqui não presta, vou jogar fora. É assim, irmãos. Aqui está dizendo que Satanás está nos peneirando. Ele tá, essas situações que Deus usa para te ganhar e te fazer vencedor, o diabo está invertendo isso na sua mente e ele está te peneirando, está querendo fazer você sentir mal, indigno, que não tem jeito para você mais, que já acabou. Ele está te peneirando, peneirando. Aí, irmãos, enquanto Satanás está nos peneirando, o Senhor Jesus está rogando por nós. Olha isso aqui, irmãos. O Senhor, Hebreus fala isso também, o Senhor intercede por nós. O próprio Senhor Jesus, irmãos, Ele está lá, Ele se coloca entre Deus e nós. Nós aqui, de um lado, sendo peneirado, cheio de rebeldia, orgulho, isso é a peneira do diabo, só te levando a ir para esse caminho, incredulidade, tristeza, angústia. Você está aqui. Aí o Senhor, Deus está aqui. Vai ter jeito com esse não, esse aí o diabo vai levar, vai peneirar. Aí o Senhor se coloca entre nós e o diabo, e Deus. Ele se coloca entre nós e Deus e intercede por nós. É isso, irmãos. Aí ele fala: Pai, o diabo está querendo levar Niltinho, a fé dele está desfalecendo. Oh, Pai, mas eu morri por ele. Vamos converter ele mais uma vez, vamos trazer ele de volta. Ele foi salvo para ser vencedor. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, essa conversão aqui não é do lago de fogo mais, irmãos, você já é crente. Pedro aqui já estava no caminho, irmãos. Essa conversão aqui é mudar de direção. Para de pensar que não tem jeito para você, para de pensar que a sua situação é pior do que a do outro, para de pensar que você não vai ser vencedor. Vamos nos converter, irmãos, à palavra do Senhor. E aí, quando você muda de direção, o que Deus vai te usar para quê? Para fortalecer os irmãos. Qual que é a nossa missão, irmãos? É ser vencedores juntos. Você crê nisso, irmãos? Nós vamos ser vencedores juntos. Sofia vai batizar hoje. Ela vai ser vencedor junto conosco. Aí, lá na casa da Sofia, quem vai ser vencedor? Só a Sofia, porque batizou? Tom, Amélia, Lara, Sofia. É uma família de vencedores. Irmãos, nós ainda que temos filhos que estão longe, nós cremos. A bênção é para nós, é a nossa casa. Nós vamos ser vencedores, irmãos. Mas para isso eu tenho que fortalecer os irmãos. Primeiro eu me converto, aceito a intercessão de Jesus por mim, e vamos ser vencedores juntos. Oh, Senhor Jesus. É rico demais, né, irmãos? Mas nós sabemos que Pedro falou que ia com o Senhor até a morte, e Pedro, por fim, ele negou o Senhor, não é isso? Negou 3 vezes. Os irmãos sabem que o Senhor já tinha falado para os discípulos que eles podiam fazer qualquer coisa, mas quem negasse o Senhor diante dos homens, Jesus ia negá-los diante do Pai. Que advertência, hein? E Pedro negou o Senhor. Depois disso tudo aqui, irmãos, Pedro negou o Senhor. E aí, o que vocês acham que passou na cabeça de Pedro? Puxa, estou acabado. Para mim não tem jeito mais. Eu estou inútil. Mas aí em Marcos 16, para a gente encerrar aqui, famosíssimo, né? Quem é os irmãos mais antigos da vida da igreja, tinha um livreto que nós amávamos pregar o evangelho com ele e ler, né? Que o título do livreto era E a Pedro. Marcos 16, versículo 57. O que diz aí? Marcos, 15, né? É 16 mesmo? É 16, 5 a 7.
Desculpa. Só o 7. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá os vereis como ele os disse. O Senhor ressuscitou e ali mandou um recado para Pedro. Olha, Pedro está se considerando a pior pessoa do universo. Irmãos, pensa no que Deus fez aqui, irmãos. A coisa mais poderosa do universo aconteceu nesse dia aqui, que é um homem vencer a morte. É a ressurreição de Jesus. E ele teve tempo, irmãos, de pensar em Pedro. Não é assim? Quando acontece uma coisa muito poderosa, uma coisa muito solene na vida da gente, ou numa situação, você nem lembra das pessoas, não é? É uma coisa tão forte que está acontecendo que você não vai lembrar. Mas Deus, irmãos, na ressurreição do Filho dele, ele mandou um recado para Pedro. Olha, nada é mais solene e poderoso que ocorreu a ressurreição. Mas fala para os discípulos e especialmente fala para Pedro. Ele é útil para o ministério. Irmãos, então não importa se você até já negou Jesus, já ficou com vergonha dele. Hoje Deus está falando para você. Olha, sem você, eu não aceito vencedores. É isso que estava falando para Pedro aqui, irmãos. Sem Pedro, a nova aliança não vai continuar. Irmão, sem você, não importa o que você está passando, a igreja de Monlevade não vai gerar vencedores. Essa palavra é para todos nós, mas cada um diante de Deus sabe aí. Talvez essa palavra é especialmente para um irmão nessa reunião, que já desistiu, alguém que está nos ouvindo, que já desistiu já. Creia nisso. Sem você, Deus não prossegue. Você faz parte da vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Aí os irmãos que ouviram sexta, compartilhem João 21. Não dá tempo. Por favor, irmãos, levantem e compartilhem esse sentimento conosco.